E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as builds que você vai estar fazendo para os suportes magos. Você vai estar sempre começando com o seu grupo do Ladrão Arcano, que é uma coisa que te dá regeneração de mana para você ser bem chato na lane, mas também é uma coisa que vai te dar aí suas wards, que você vai stackar o ward mais rápido quanto mais você bater no inimigo. Então é mais um incentivo para você bater nos inimigos, quando você tiver 3 stacks do grupo do Ladrão Arcano, você vai estar aí ganhando 60 de ouro e agilizando o seu item de ward. Novamente, você vai estar sempre comprando sentinelas de controle para dominar a visão da sua equipe. Muito importante você dominar a visão de mago para você poder jogar habilidades da fog, jogar habilidades de um lugar onde o inimigo não está vendo. E, além disso, é importante para a sua equipe ter o controle de visão independente do campeão. E aí, para magos, tem uma dinâmica interessante que você vai ter que escolher se você vai querer ser um mago mais utilitário ou se você realmente vai querer ser esse carregador. Em geral, quando você começa na frente, é muito bom você ser esse carregador. Quando você está contra campeões com pouca vida, que você vai poder estar facilmente deletando aí com uma rotação de feitiços. E aí, nesses casos, muito interessante fazer sapato do feiticeiro, você optar. No geral, os magos optam pela coroa da rainha despedaçada, que é a escolha defensiva mais interessante. Mas, como eu disse, nesses jogos que você quer realmente carregar, que você começa pegando muita kill, não é ruim você estar fazendo Lude. Mas a build padrão, você geralmente vai para a coroa despedaçada, você já faz um cronômetro quanto antes, porque nesse meiozinho de jogo, ali próximo dos 10, 15 minutos, você provavelmente vai estar sem flash, você vai estar muito exposto, e você vai precisar se expor para pegar a visão na jungle inimiga. Então ter esse cronômetro junto com a coroa é uma segurança a mais que você vai te ajudar muito aí durante o meio do jogo. Novamente, quando você for conseguindo ouro, gastou esse cronômetro, termina suas zonas e quando você conseguir terminar suas zonas, você geralmente já vai estar ali no meio, no final do jogo, e você não vai ter muito espaço para construir seu terceiro item de suporte. Entretanto, quando você está contra um suporte de cura, uma Soninha, uma Yumizinha, ou até mesmo campeões que curam muito no geral, como Caim, como Aphelios, é muito interessante você fazer o Orb do Oblivion de primeiro item. Então, você, antes mesmo de terminar a sua coroa da rainha despedaçada, você já pode fazer o Orb do Oblivion pro seu time. Você alivia o seu time deles não terem que fazer esse corta-cura. E você consegue meio que dar muito dano com um esforço baixo aí, através desse cortador de cura. E aí, mais pro final do jogo, se você continuar fidado, você termina o seu Morello, aí finalizando a build com o item de suporte, que as pessoas compram muito pouco, que é a Pedra de Observadora. Que é um item que ele precisa de que você posicione sentinelas para ativar, como vocês podem ver. Agora, ele só está dando 150 de vida e 10 de aceleração de habilidade. Mas, conforme você vai posicionando sentinelas ao longo do jogo, e não precisa ser só sentinela de controle, pode ser sentinela de visão mesmo do Trinket, esse item ele evolui. Ele tem uma missão de suporte, ele evolui conforme você bota a visão e que você termina a sua missão de suporte. Vai ser mais chatinho para mim terminar a visão de suporte, mas a gente continua falando aqui sobre os itens, as opções que você tem. Esse item aqui, lembrando, quando chegar no final do jogo, ele vai se tornar a Pedra Vigia Vigilante, ele vai te dar um percentual aumentado de poder de habilidade, aceleração de habilidade, e vai realmente te deixar aí não sendo aquele suporte fraquinho no final do jogo. Vai te deixar sendo aquele suporte parrudo, que controla melhor a visão, que tem mais aceleração de habilidade e resistência ali através da vida. É muito importante também você trocar o trinket assim que você terminar a sua missão de suporte e você tá sempre atento, né? Porque seu time precisa, caso você, enfim, esteja numa situação delicada. Também gosto muito de comprar Elixir da Feitiçaria a partir do nível 9, 10. Toda vez que tiver uma luta importante e você realmente precisar ganhar, como suporte não é um suporte suporte não é uma rota que realmente constrói muitos itens, depois que você já fechou seus dois principais itens, às vezes você não vai conseguir fechar o terceiro. Então eu gosto de comprar esse Elixir da Feitiçaria, especialmente ao redor de lutas com o Baron, porque ele aumenta exponencialmente, ele aumenta muito o seu dano em uma rotação só. Você pode pegar os inimigos de surpresa, deixar os inimigos com 50% da vida de uma forma muito fácil. E aí agora, falando um pouco sobre a outra opção, quando você não está tão na frente, até os suportes magos, eles têm a opção
de fazer uma build mais defensiva. De, ao invés de optar pelo sapato feiticeiro, às vezes você tá meio atrás, começou dano na lane, você vai optar pela bota ioniana da lucidez, que ela não só vai te permitir, não só tem um custo reduzido, mas ela vai te permitir flashar mais pra fora. Porque quando você tá atrás de mago, é muito frequente você ter que flashar de um puxão do trash, ter que flashar pra trás de várias situações. Então, essa bota te ajuda pra caramba nessas situações. E aí, novamente, você vai estar fazendo a coroa da rainha despedaçada e terminando a build normalmente com zônias, ou até direto com... você vai fazer o Morello, pô, você tá muito atrás, às vezes fechar um Putrificador King Tech não é uma opção ruim, que você, nesses jogos, que você vai ficar jogando bem atrás da sua equipe. Então é isso, você tem que estudar bem o que você precisa para cada jogo. Existem algumas outras opções de mago que não são tão boas para Lux, mas que são muito viáveis para outros magos, como por exemplo para Zyra, que gosta muito de fazer o setup de Rely, e até algumas situações onde os inimigos constroem muita resistência mágica, e é interessante você ir para um cajado do vazio. É isso. Deu para ter uma boa entendida dos itens que os suportes magos estão fazendo hoje em dia. E lembrando que a LoL, a Riot, está sempre mudando o jogo dela. Então é bom você estar sempre antenado às mudanças. Porque os itens mudam também, o que está mais forte, o que está mais fraco. E você precisa estar sempre estudando para ter o seu jogo em dia.